Bom dia, vamos iniciar nossa escola bíblica dominical com uma oração, nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos por mais esse dia, Senhor, te agradecemos pela tua palavra revelada a nós, Senhor, por tu tem nos dado, Senhor, porque sabemos que em ti temos salvação, Senhor, e pedimos agora que nos ilumine, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para que possamos compreender essas palavras, Senhor, reconhecê-las como vindas de ti, Senhor, como autoridades em nossa vida, Senhor, e possamos viver aqui de forma que te agrade, Senhor. Com tudo que temos aprendido, possamos louvar o teu nome, Senhor, e vivermos vidas santas, Senhor. E te oramos isso e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então estamos em Joel. A gente está estudando o livro do profeta Joel. Estamos no finalzinho, essa é a última escola bíblica dominical do ano. Então a gente tem que acabar o capítulo 3 hoje. Então Joel, capítulo 3, eu não vou ler tudo agora, a gente vai lendo e refletindo sobre ele. Mas lembrando, Joel é um livro que fala primeiramente sobre o quê? Sobre o juízo de Deus. O tema principal é o dia do Senhor, certo? E é o dia do Senhor, o dia terrível, o dia de trevas, o dia de escuridade. É nesse dia que Deus chama então ao arrependimento. O arrependimento não de qualquer forma, mas o arrependimento de rasgar o quê? As vestes? Não, somente as vestes, não algo externo, mas o arrependimento interno, rasgai o vosso coração. Certo? E nesse capítulo 3, então, ele volta ao tema do juízo, e aqui Deus agora começa a arregaçar as mangas. Aí, já que vocês querem se levantar contra mim, Deus fala, vamos para o vale do juízo. Aí esse é o momento que a gente está, capítulo 3, onde a gente vai ver de novo o juízo de Deus e depois a restauração gloriosa do povo de Deus. Então, no verso 1 fala que eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Então Deus começa aqui confirmando a sua promessa. Lembrando que o povo estava destruído. Até o templo, o serviço no templo tinha parado, cessado, porque os gafanhotos tinham comido tudo. Não havia mais fertilidade nos campos, não havia mais nada. Certo? A destruição total. E nesse contexto de destruição total, onde pode-se pensar que estava tudo perdido, Deus então confirma que a sorte será de fato mudada. A sorte será mudada e Israel vai começar a ser restaurado, vai ser restaurado. Embora no presente só se vê destruição, confie em Deus que Israel será, sem dúvida nenhuma, restaurada naqueles dias e naquele tempo. Lembrando que Joel, que a gente pode pensar tanto naqueles dias, naquele tempo, como a redenção de Israel naquele tempo, passado, como também na vinda de Cristo, como escatologicamente. É quando a gente vê o dia do Senhor, a gente vê essas implicações e esse sentido também duplo de escatológico, de algo que está por vir, quando Jesus Cristo voltará e julgará toda a terra. Certo? E no verso 2, então, ele fala, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então aqui ele começa falando que vai congregar todas as nações. Qual que é a principal fonte de desânimo para o povo de Deus, seja naquele tempo como nesses dias? Todo mundo, todas as nações, todos os povos são contra quem? Contra nós. Você não vê eles se levantando contra outras religiões, você não vê o mundo se levantando contra outros povos. Principalmente, o povo mais perseguido e massacrado até hoje foi quem? O povo de Deus. O povo de Deus. Então, essa é a principal fonte de desânimo que a gente pode ter até nos nossos dias. Todo mundo, tudo, luta contra nós, contra o povo de Deus, contra a nossa fé, contra a religião, contra o Deus verdadeiro, contra a verdade. Nessa fonte de desânimo é que Deus começa aqui falando, eu vou congregar todos, todas as nações, eu vou chamar, executarei meu juízo, todas elas que perseguem, eu estarei à frente, eu lutarei por vocês, eu vencerei esses povos que tanto te perseguem. Então Deus será o juiz de todas as nações, Ele vai lidar com todos esses problemas, toda essa adversidade que nos aflige. Então Ele vai congregar, Ele começa falando que congregarei todos os seus inimigos, todas as nações, todos os inimigos de Deus serão congregados. Então Ele vai começar a redimir o seu povo. E nisso Ele fala do vale de Josafá, que é uma história muito linda, que vale a pena a gente ler, que está lá em 2 Crônicas 20, no segundo livro de Crônicas, capítulo 20.
Então, a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, segundo Crônicas 20. Eu vou ler algumas coisas, lá está escrito assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon da mar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então começa com esse tema, que todas as nações aqui, uma grande multidão, não todas as nações, mas uma grande multidão, se reuniu para lutar contra o povo de Deus. E o que o povo fez? O que Joel fala para o povo fazer: se arrepender, clamar, jejuar, buscar ao Senhor. Então pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo, de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então esse é o coração do povo, esse aqui é o que Josafá ora, que está no coração do povo, que é o que Joel nos clama a repetir também. Então no verso 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, aos que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois na peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Então, verso 20, pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles estado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou pela multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá ao povo, saqueou ao quarto dia. Então, verso 26, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor por isso. Chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então, isso aqui é uma história maravilhosa que Joel traz a lembrança do povo, de que grandes multidões se juntaram contra o povo de Deus. E o que Deus fez? Deus é quem guerreou. O povo mesmo não fez nada, não lutou nada. Deus se levantou naquele vale e destruiu totalmente aquele exército. De sorte que eles chamaram aquele vale de Vale da Bênção.
Então isso aqui mostra bem o que Joel está falando. O caráter do povo, o arrependimento do povo, o desespero que o povo teve e buscou a Deus, entregou realmente todas as suas aflições a Deus e confiou nele. Crede no Senhor e será salvo, estará seguro. E Deus lutou contra o povo. Então essa é a memória que Joel traz aqui para o povo. Lembrem, é o Vale de Josafá. Deus que fez todas essas coisas naquele tempo, Ele fará de novo. Ele lutará pelo seu povo. Essa é a memória, essa lembrança maravilhosa que Deus traz de confiança em Deus. Que não importa todas as nações se levantando contra vocês, toda essa multidão, Deus é quem luta por nós. E se Ele luta por nós, está vencido, já acabou. Não tem o que se preocupar. Certo? Então Ele traz à memória esse vale. Então, Vale de Josafá, onde Deus julga todos os inimigos do seu povo. E por fim, aqui ele fala que é por causa do meu povo e da minha herança, lembrando novamente que Deus mostra quão preciosos são os seus eleitos, certo? É por causa do meu povo e da minha herança, eu vou me levantar, vou para o vale lá de Josafá, ele vai fazer juízo sobre todos esses povos, porque os eleitos de Deus, todo o povo de Deus é precioso aos olhos do nosso Deus, por causa da minha herança. Zacarias 2,8, lembram? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos debojaram. Por quê? Aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos. Certo? Então, quão preciosos nós somos, nós que fomos redimidos por Deus, quão preciosos nós somos aos olhos do nosso Deus, que se levanta e executa o juízo. Certo? Então, isso aqui mostra o amor de Deus para com o seu povo. Novamente, lembra que é porque somos herança de Deus, enfatizando novamente que não é pela nossa bondade, intrinsecamente, mas porque Ele nos fez Deus filhos dele, herança dele, povo dele. Ele nos fez povo dele, Ele que nos chamou e agora Ele nos defende, luta por nós. No verso 3, então, fala: lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Então aqui agora a gente tem esse contraste. Se nós somos preciosos aos olhos de Deus, olha como que o povo de Deus é aos olhos do mundo. Quão desprezível não é. Aqui mostra a injúria, o tamanho da injúria desses ímpios em relação ao povo de Deus, que fala que lançaram sorte sobre o povo e deram meninos por meretrizes, meninas por vinho, que colocaram o preço de um menino, de uma menina de Deus, como se fosse desprezível. O que eu consegui por isso, vender, acabar e conseguir algum lucro, tá bom. Por uma meretriz, passar um dia de prazeres, um dia bebendo vinho, vender a menina por um pouquinho de vinho. Se eu conseguir isso, tá bom. Me livra desse povo que não vale nada. Certo? Então essa aqui é a ideia desse versículo. Aos olhos do mundo, nós somos desprezíveis, ao ponto que são vendidos por qualquer coisa, qualquer prazer temporário desse mundo. Não é nem por algo super valioso, mas por algo pouco, por miséria. Então é isso que nós somos aos olhos, de fato, do mundo. Que realmente odeiam a Deus e odeiam ao povo de Deus. Então, além disso, o povo sagrado de Deus foi vendido por prazeres extremamente pecaminosos. Por bebedices, para se embriagar, por prostituição. O povo sagrado de Deus foi vendido por isso. Então, notem o contraste entre o que nós somos diante de Deus e o que nós somos diante dos homens. Logo, não faz sentido a gente esperar o quê? Louvor dos homens. Bate palma dos homens. Não faz sentido esperar louvor dos homens que nos desprezam, porque eles não amam a Deus. Pelo contrário, eles odeiam a Deus. Verso 4, então: que tendes vós comigo, dire Sidom, e todas as regiões da Vilístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora. Cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Deus agora fala que as nações não têm motivos. Que tem vós comigo? O que o povo de Deus fez para vocês? O que eu fiz para vocês? Qual que é o motivo de vocês quererem se rebelar dessa forma? Por que vocês se levantam contra o meu povo? Que injúria meu povo fez? E muitas vezes, isso acontece hoje. O que nós fazemos para o mundo nos odiar? Nós cometemos algum mal, nós fazemos algum mal, nós mentimos, nós roubamos, nós matamos para que o mundo nos odeie? Não. Que tendes vós comigo? O mundo nos odeia simplesmente porque nós falamos o quê? A verdade. Porque nós pregamos ao Deus verdadeiro. E Deus fala então: que tente vós comigo? Não tem motivo, não tem justa causa para vocês se vingarem.
certo? E Deus também agora eleva a causa. Antes que era por amor, por herança do povo, agora ele fala que tente vós comigo. Aí, então Deus agora puxa para ele. Por que vocês estão se rebelando contra a minha pessoa? Contra o Deus Todo-Poderoso? O que vocês estão fazendo? Que tente vós? Que fiz eu? Que mal? A justiça no que vocês estão fazendo e pedindo? E ele fala então que todos esses atos iníquos, toda essa rebeldia desse povo vai ser vingado. É vingança que vocês querem? Né? Vocês querem se rebelar, se levantar contra mim? Então vocês vão ter a justa paga. Vocês querem justiça? Vocês vão ter justiça. Vocês clamam por alguma coisa? Vocês terão a justa paga do que vocês estão pedindo. Não passará em branco o que vocês estão fazendo. Todas as coisas serão julgadas. Tudo que vocês estão fazendo. Tudo será, então, recebido a devida paga. E no 5 fala, visto que levaste a minha prata e o meu ouro, as minhas joias preciosas, meteste nos vossos templos, e meteste nos vossos templos. Né? Então aqui ele começa a falar, primeiro a ganância do povo, né, um dos motivos que levam a se rebelarem, é sem dúvida nenhuma a ganância, o ouro. Mas ele fala algo pior. Não é simplesmente o povo de Deus está sendo desprezado também, mas todas as coisas que estavam ao serviço de Deus, foi o quê? As minhas joias preciosas, minha prata e meu ouro, meteste nos vossos templos. Antes o que era usado para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para o serviço do templo, agora está sendo dedicado ao quê? A ídolos, a falsos deuses. Aquilo que Deus santificou, os homens estão profanando. Profanando. Então isso é um motivo de acrescentar injúria ainda, de peso para aqueles ímpios que estão colocando isso para falsos deuses, usando o que era de Deus para adorar falsos deuses, colocando ainda mais vingança na cabeça deles. E o 6 fala, vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Então o que eles estão tentando aqui? Vamos acabar de vez com a herança de Deus, com esse povo, com essa terra, vamos vender ele para o mais longe possível, para que tenha mar, tenha distância, tenha tudo, para que seja impossível que esse povo volte e seja restaurado. Vamos eliminar de vez esse povo. Então a intenção aqui é o mais longe possível, acabar de fato para que não haja esperança de restauração. Então o povo quer o fim, quer destruir de vez o povo de Deus. Todas essas nações inimigas querem eliminar qualquer possibilidade de esperança. Certo? E no verso 7, eis que eu suscitarei do lugar para onde vos vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Então a promessa aqui começa a ser declarada. Em meio aqui ao juízo de Deus, Deus fala, vocês vão fazer tudo isso, vão mandar para o mais longe possível, mas vocês não vão conseguir o que vocês querem. Eis que eu suscitarei do lugar para onde vocês venderem. Não importa o que vocês fizerem, eu os trarei de volta. Eu vou resgatar o povo. Não importa o quão distante vocês lançaram, eu vou reunir cada um deles. Nenhum da minha ovelha será perdida. Não é isso que Jesus fala? Alguma ovelha perdida ficará perdida? Jesus não vai atrás de cada uma delas? O bom pastor não resgata cada uma de suas ovelhas? É isso que está sendo falado aqui. Não importa o quão longe vocês, lobos, levaram as ovelhas, eu as resgatarei, cada uma delas. Então começa aqui essa esperança, né? Embora pareça que Deus tenha abandonado o povo, que permitiu tudo isso, certamente foi por um tempo, e sem dúvida nenhuma com objetivo, para a santificação do seu povo. Mas isso vai acabar e a redenção será feita, será executada. O povo vai ser reunido novamente, jamais, como a gente vai ver, jamais será abandonado. Certo? E farei cair a vingança, a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Novamente Deus confirma que todo o mal que está sendo feito vai ser punido, vai ser... Deus pode disciplinar o seu povo, mas aos ímpios, Deus vai punir com plena justiça. Sem a misericórdia que nós recebemos, que os filhos de Deus, os ímpios, receberão a justiça plena e sofrerão eternamente, porque Deus vai ser o nosso defensor. Ele pode nos disciplinar, mas Ele vai nos defender. Mesmo que Ele nos disciplina para proveito nosso, Ele vai punir esses ímpios. Aí no verso 8 ele fala, venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e este é os sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse.
Então, o contraste é que antes vocês vendiam por malícia, por desprezo. Aqui Deus fala que Ele que vai vender essas pessoas ímpias, que vendiam o povo de Deus. Eu os venderei. Agora, sobre a autoridade de Deus com perfeita justiça, não mais por malícia, Deus vai executar a justiça e vai vender esse povo para longe. Então, o que eles planejavam e tentavam vai cair sobre a cabeça deles. Certo? Todo o mal que eles intentaram voltará sobre eles sem dúvida nenhuma, porque Deus o disse. Certo? No 9, então, fala: proclamar isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Então Deus começa aqui a executar as suas ameaças. Ele não simplesmente tem ameaças vazias, mas o que ele promete, ele cumpre. E ele começa a falar que proclame isto entre as nações, declare isto entre as nações, guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens. Então Deus começa a executar esse juízo. E vai lhe lembrar que, como Nabucodonosor falou, Deus usa o quê para executar o seu juízo? Todo o exército do céu e da terra. Não há quem possa impedir a sua mão. E Deus fez muitas vezes esse juízo como? Levantando outras nações. Não foi? Veio a Síria, veio Babilônia, veio Pérsia, Medos, depois veio Romanos, não lembro a sequência lá de impérios, mas Deus vem executando juízo após juízo sobre todas essas nações ímpias. E ele começa falando isso aqui: proclama entre as nações, apregoai guerra santa, levantai, suscitai os valentes, subam todos os homens de guerra para executar o juízo do nosso Deus, que virá inicialmente por mão de homens, sem dúvida nenhuma, mas escatologicamente, no fim dos tempos, virá pelo próprio Deus. É como a gente viu nos capítulos anteriores, quem vem à frente do exército de Deus? O próprio Deus. Certo? Em Joel 2. Então, versos 10 e 11 fala: forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte, apresai-vos, e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. E aqui começa a falar a abrangência da violência, né? Em contraste com aquelas promessas de paz que a gente tem em Isaías. Vocês lembram muito bem o que fala Isaías 2,4? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Aqui Deus, em Isaías, está falando das promessas de paz. Agora, contra os ímpios aqui, não são paz. Não é paz, não é promessa de paz. É de guerra. Ao ponto que não tem mais como cultivar o campo. É violência atrás de violência. Todas as suas foices, todas as suas relhas de arado, vocês têm que convertê-las em armas, porque não terá paz para vocês. Será somente violência. Violência atrás de violência. Ao ponto que ninguém escapará. Né? Fala: dica ao fraco, sou forte. Não vai ter excesso de contingência, não vai ser idoso ou menor que 18 anos. Todo mundo, dica ao fraco, sou forte. Vai para a luta, vai para a guerra, vai para a violência. Vai nascer na violência, vai morrer na violência. Não vai ter paz para ninguém. Ninguém escapará do juízo de Deus. Certo? Não há desculpas para você fugir da guerra. E faça descer os teus valentes. Alguns traduzem aqui como que Deus derruba os valentes. Não faça descer, mas que Deus derruba também os valentes, de sorte que todos serão destruídos por Deus, como a gente viu nos capítulos anteriores, de quão terrível é o dia do Senhor, que não tem escapatória, não tem como lutar contra, não tem como vencer, não tem como fugir. Certo? Somente escuridão. Verso 12, então, ele fala: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar as nações em redor. Então, novamente, o vale de Josafá é citado. E, de novo, apesar de todo o sofrimento que nós passamos aqui, é sempre um consolo para nós saber que o trono de Deus será colocado na terra. Deus vai vir, vai se assentar no seu trono e vai executar o juízo. Ele é o juiz de toda a terra, certo? De toda a terra. Ele fará juízo, vai congregar todo mundo ao vale de Josafá, novamente lembrando daquela história maravilhosa do vale de Josafá, onde Deus veio e executou o seu juízo, livrou o povo de forma maravilhosa. Deus fará isso também. Então todas as nações, levantem-se, julgarei todas. Então no verso 13, lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transportam, por conta da sua malícia é grande. Aqui tem um contraste lá com Abraão, lembram? A terra prometida vai ser só depois que Deus vai conquistar aquela terra, porque a medida da maldade, o cálice ainda não estava cheio. Aqui Deus então está falando, de certa forma, um consolo para nós, porque
A malícia desses povos está cheia, já está pronto, já vem sem demora. O dia do Senhor está perto, muito perto. Certo? Então, se preparem. Especialmente para os que não reconhecem a Deus como Senhor, hoje é o dia de conversão. Hoje, porque o dia do Senhor está perto. Se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se ouvires hoje a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque o dia do Senhor está perto. Tem que agir agora. De outra sorte, você vai sofrer todas essas maldições que estão escritas neste livro. Então, versos 14 e 15 fala: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu esplendor. E aqui, de novo, a gente tem essa ideia partindo para o fim dos tempos, de fato, para o sentido mais escatológico, como a gente viu no passado, onde será trevas por todo lugar, não tem como fugir, sol e lua escurecerão, até as estrelas retirarão seu esplendor. O juízo alcançará todos os cantos do universo, toda a criação, todos responderão ao nosso Deus. Não importa quem você é, quão forte você seja, quão rápido você seja, quão esperto você seja, você não vai escapar do dia do juízo. Então, sol e lua escurecem. A gente já falou isso, sobre esse caráter aterrorizante do dia do Senhor, como será um dia de negridão, de trevas. Certo? E no verso 16, o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então aqui a gente tem de novo aquelas palavras de Deus, de que será terror, mas é bom saber porque toda a terra que está contra nós, todo o céu, toda a terra que se levanta contra nós, quando Deus bramar de Sião, o que vai acontecer com eles? Tremerão, tremerão. Mas nós, povo de Deus, estaremos o quê? Na rocha, seguros, na rocha eterna, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não seremos de forma nenhuma abalados. Cristo é o nosso refúgio. Aqui tem os maravilhosos mas da Escritura, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então Deus vai trazer terror sobre todo esse povo que merece, sem dúvida nenhuma, com justiça perfeita sobre todos esses povos que se levantam contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Mas nós, que cremos em Deus, confiamos nele, perseveramos na fé, estaremos seguros. Nós teremos refúgio do próprio Deus. Nada poderá nos abalar, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então esse é, de novo, consolo extremo para o povo de Deus. E no verso 17, sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não mais passarão por ela. Então, de novo, aqui a gente tem, depois das promessas cumpridas, o que resta? Depois de experimentarmos todas essas bênçãos de Deus, vermos as suas promessas sendo cumpridas, nós saberemos que o Senhor é Deus, tanto no céu como na terra. Que Ele é o nosso Senhor, que faz cumprir a sua palavra, que nos deixa seguro. Nós teremos agora um conhecimento real e profundo do nosso Deus. Nossa fé vai estar mais que confirmada com essas experiências maravilhosas do próprio Deus. Nós estaremos então na eternidade face a face com quem? Com Deus. Quem vai habitar conosco? Veremos Jesus face a face. A sua glória vai iluminar toda a cidade celestial, não vai haver mais noite. Todo esse tema aqui de trevas e escuridade, como que é o paraíso, como é que é o céu, como é que a Bíblia declara? Não haverá mais sombras, não haverá noite, mesmo que não tenha sol, não tenha nada, Cristo iluminará todos, não haverá mais nada disso. Então, conheceremos a Deus e a obra de Deus também estará completa. Jerusalém será o quê? Santa. Nós finalmente seremos perfeitamente santificados, receberemos o cumprimento de todas as promessas, a boa obra do nosso Deus estará completa, e não mais estranhos entrarão, não mais pecado, não mais perversidade, nada mais disso passará pela cidade celestial, somente o que é perfeito, puro e santo, ladrões, roubadores, edomitas lá, efeminados, nada disso entrará na cidade celestial, estará só santidade, só santidade. Então,
É muito claro aqui, né? Tipo, é tão rico esse capítulo, né? Teologicamente, quantas doutrinas, quantos atributos de Deus aqui. E por mais que foi comentado no capítulo 2, a gente percebe aqui, né? Que privilégio é esse de escapar da ira de Deus? No sentido aqui que fica muito claro que é o completo despejar da ira de Deus sobre os ímpios. É o que a gente verá escatologicamente no inferno, que será o completo despejar da ira de Deus. E ver esses atributos maravilhosos aqui, como a graça, como a misericórdia de Deus sobre o seu povo eleito. Então, a gente vive hoje e realmente, às vezes, a gente não se recorda que, por mais que João escreveu há tanto tempo, é para os nossos dias. E nós não vamos sofrer. Cristo sofreu por nós a ira de Deus. É fantástico esse texto. E é por isso que a gente escolheu Joel, né? Que o pastor trouxe o Joel, porque não importa o que a gente está passando por aí. É esse o tema do livro. Não importa o que aconteça. O que nós devemos fazer? Como o Joel fala, clamarmos a Deus, rasgarmos nosso coração, nos arrependermos, buscarmos a Ele santidade e recebermos as bênçãos dEle. Mesmo que não agora, terrenamente, nós receberemos a redenção no nome dEle. Então, por isso que a gente trouxe esse livro tão maravilhoso, que tem tantas doutrinas, e eu tenho que acabar o capítulo 3 hoje. Não que eu precise, mas que vai ficar muito longe para deixar para depois. Até eu estava lendo um comentário de João Galvino, no versículo 16, ele fala, eu preciso acabar esse capítulo hoje e não vou me delongar muito em todas as frases. Então, até João Calvino passou por isso. Tudo bem até aí? Alguma questão? Daí a gente começa a restauração de Israel. 18 e 19 fala, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então aqui a gente tem, de novo agora, o ponto que a gente estava falando, dois lados. Certo? Dois lados. Como as músicas infantis falam, a porta é uma só, mas dois lados há. Aqueles que creram em Jesus Cristo, confessaram, creram em seu coração e confessaram com a sua boca, e aqueles que rejeitaram. Aqueles que creram, então, o que tem? Fartura. Os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de água. Agora, contra aqueles que não confessaram a Deus, que o rejeitaram, mesmo que Deus tenha se revelado, como Romanos 2 fala, todos os seus atributos, até os invisíveis se tornaram manifestos, rejeitaram a Deus, restará só desolação, somente desolação, sofrerão eternamente. Os que estão com Deus, fartura eternamente, estarão com Deus eternamente, nada nos faltará, não haverá mais lágrima. Agora, contraste, todos aqueles que rejeitaram a Deus, só restará sofrimento por toda a eternidade. Verso 20 fala, Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Então, finalmente, somos chamados para tentar por quê? Presta atenção na eternidade. Presta atenção. O que vocês estão passando aqui? O que é essa vida que vai como um sopro? As promessas de Deus não são temporárias. Por mais que a gente sofra aqui temporariamente, como Ele mesmo avisou, as promessas de Deus são para quanto tempo? Para todo sempre. O que importa mais? Temer aos homens que só podem matar o seu corpo aqui, ou temer a Deus Todo-Poderoso que pode lançar no inferno não somente seu corpo, mas a sua alma por toda a eternidade? Confessem a Deus aqui na terra, sofram aqui na terra, mesmo que por pouco tempo, porque as promessas de vida não são temporárias. As promessas de Deus são para toda a eternidade, de geração em geração. Judá será habitada para sempre. Não haverá mais problema nenhum por toda a eternidade. Então, o que importa mais? O aqui e agora? As riquezas daqui e agora? Ou confessar a Deus e receber as bênçãos do porvir? Por toda a eternidade? Então, é curioso que parece tão fácil escolher, mas tantas pessoas preferem as coisas temporárias, certo? As coisas temporárias, e esquecem de ter os olhos atentos, fitos a Deus e na eternidade. É como, acho que tem um livro aí das firmes resoluções de Jonathan Edwards, que ele coloca bem no início, assim, uma das resoluções que motivou ele
em todo o resto, é sempre pensar na eternidade. Qualquer decisão que você vai tomar, você sempre para e pensa nos impactos eternos daquela decisão. O que você está fazendo agora, enquanto isso impacta a eternidade. É sempre que você tiver alguma coisa, especialmente decisões importantes na frente, pensem na eternidade. Sempre lembrar da eternidade. Sempre lembrar das promessas de Deus que são para toda a eternidade. Certo? Com isso facilita passarmos o que passamos aqui temporariamente. E por fim, o verso 21, que eu corri para a gente ter um pouco mais de tempo nesse aqui, ele fala o seguinte: eu espiarei o sangue dos que não foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então, por que a gente recebe todas essas bênçãos? Somos melhores que os demais? Somos melhores que todas essas pessoas que recebem a justa punição pelo seu mal? Nosso coração busca a Deus na sua natureza caída? Ama a Deus? Não. Qual que é o motivo que Deus nos abençoou? Como a gente viu no capítulo 2, aqueles que o Senhor chamou. Aqui de novo tem um tema principal, uma doutrina muito importante que a gente sempre tem que ter em mente. Nossos pecados, somos pecadores. Nossos pecados precisam ser o quê? Expiados. Todos os pecados precisam ser expiados. Desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Matou o bichinho, tirou a sua pele para cobrir os pecados de Adão e Eva. Teve sangue já, a punição. Deus não falou que morreria, que quando houvesse pecado não entraria a morte. E já houve a morte para expiar os pecados. Mais para frente, em Levítico 16, 20 e 22, a gente tem na lei mosaica falando sobre os dois bodes. Um bode que seria morto para santificar as coisas do templo e outro porte, o emissário, o bode expiatório. Ele fala o seguinte: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem. Há disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, desde aquela época, havia aquele sinal de que era necessário um bode levar todos os pecados do povo de Deus para uma terra solitária, para o deserto, para ser abandonado e morto naquele deserto por causa dos pecados do povo. E o que aconteceu um pouco, não tão pouco assim, mas um tempo depois, quando Jesus Cristo foi condenado à morte? Ele também foi levado para fora, não foi? Para fora do arraial, para o monte chamado Gólgota. O que aconteceu lá? Foi pendurado numa cruz. Trevas, foi abandonado. Uma terra solitária, onde recebeu toda a ira que era para nós. Todo o nosso pecado foi em Cristo Jesus. Ele foi a nossa expiação. É por causa dele que nós recebemos todas essas bênçãos, porque ele expiou todos os nossos pecados. Como fala Isaías 53, que fala lá do servo sofredor, versos 5 e 6 só, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo Jesus, a iniquidade de nós todos. Nós só somos salvos porque a nossa iniquidade caiu sobre Jesus Cristo, naquela cruz, e ele foi moído, e Deus se agradou de moê-lo. Por que Deus se agradou de moê-lo? Porque ele fez um povo para si, que ele ama, que ele redime, que ele resgata, que chama para santidade, para buscá-lo, não para viver de qualquer maneira, mas para sermos santos. É isso que ele deseja para nós. Qual a vontade da nossa vida? Ele fala Tessalonicenses, se não me engano, que vos santifiqueis, porque nós recebemos paz com Deus por um preço que Cristo pagou. A plenitude da ira que era para cair sobre nós, esteve sobre Jesus Cristo, ao ponto que ele clamou lá, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Me desamparaste? Ele sofreu naquela cruz. É como fala Gálatas 3,13, que a gente já viu esse ano. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Fazendo-se ele próprio maldição
em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele, voluntariamente, pelo seu desejo, ele se tornou maldição no nosso lugar, para nos redimir. Ou 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Não tem nada mais estranho à natureza divina, à natureza de Deus, do que o pecado. Não tem nada mais absurdo do que isso. Ele o fez pecado por nós. Não conhecendo o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Certo? Então, tudo isso que a gente leu no livro aqui, toda essa redenção, toda essa salvação, toda essa graça de Deus, é porque nós fomos expiados. Nós agora temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o motivo da gente trazer esse livro de Joel é esse. Não importa os nossos tempos, precisamos sermos humildes, reconhecendo que somos pecadores, nós somos tão perversos como qualquer um nesse mundo, mas a graça de Deus nos alcançou. Por isso nós rasgamos o nosso coração, nós nos humilhamos diante de Deus, nós nos jejuamos, buscamos a Ele, buscamos santidade, porque só assim que realmente teremos paz, verdadeira paz. Mesmo que o mundo todo se levante contra nós, nós nos apegamos às promessas eternas de vida do nosso Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, que não há nenhum exército nessa terra que possa se levantar contra o nosso Deus, que no fim dos tempos Ele fará justiça. Ele fará justiça e nós só receberemos a coroa da vida porque nossas vestes foram lavadas como? No sangue. É no sangue de Cristo Jesus, que nos escolheu antes da fundação do mundo para sua glória, para louvor do seu nome. Certo? Então, consegui acabar? Alguma coisa que vocês queiram falar, acrescentar, ou antes da gente encerrar a última EBD do ano? Muito bem. Então, pastor, pode orar para a gente para encerrar as EBDs de 2022?